Muita chuva e desastre em Recife mês de fevereiro de 2025. A chuva esperada para todo o mês de fevereiro caiu em apenas 3 dias. Aulas suspensas. Mortes. Calamidade pública. No final de 2024, a Defesa Civil de Pernambuco iniciou uma Operação Inverno, em antecipação ao período chuvoso previsto para ocorrer entre janeiro e abril de 2025 no Sertão. Essa iniciativa teve como objetivo monitorar áreas de risco, orientar comunidades vulneráveis e implementar ações preventivas para minimizar os efeitos de enchentes e outros desastres naturais. As atividades incluíram visitas técnicas a municípios como Verdejante, Serrita, Carnalbeira da Penha e Mirandiba, onde foram realizadas avaliações de áreas críticas. Além disso, a Prefeitura do Recife anunciou um investimento de R$ 314,5 milhões na Ação Inverno de 2024. Um conjunto de disposições destinadas a minimizar os danos durante a estação chuvosa. Uma das principais iniciativas foi o plano de intervenção na macrodrenagem do rio Tegipió, que incluiu obras de dragagem, construção de reservatórios e parques alagáveis para bairros beneficiários como Ipsepe, Barro, Areias e Imbiribeira. Embora essas obras tenham sido iniciadas em 2024, muitas não foram concluídas a tempo para o inverno de 2025. O que limitou sua eficácia imediata na mitigação dos impactos das chuvas. As autoridades municipais e estaduais intensificaram os esforços de resposta emergencial, incluindo a abertura de abrigos temporários, distribuição de suprimentos e mobilização de equipes de resgate. A população também demonstrou solidariedade, organizando campanhas de doação e apoio. Os eventos de 2025 enfatizaram a importância dos investimentos contínuos em infraestrutura de transporte e habitação segura, bem como a necessidade de políticas públicas voltadas para a adaptação às mudanças climáticas. A conclusão das obras iniciadas e a implementação de novas medidas preventivas são essenciais para reduzir a vulnerabilidade de Recife a desastres relacionados. As chuvas em Recife em 2025 tiveram impactos significativos na cidade, intensificando problemas estruturais e sociais já existentes. Recife, historicamente vulnerável a alagamentos e penetração de terra, passou por um período chuvoso particularmente desafiador devido à combinação de fatores climáticos e intensificação das chuvas. O avanço das mudanças climáticas também contribuiu para uma maior frequência de chuvas intensas. O aumento das temperaturas globais impactou diretamente o regime de chuvas, tornando as tempestades mais severas. A infraestrutura de drenagem de Recife não conseguiu suportar o grande volume de água, resultando em alagamentos em bairros históricos como Boa Viagem, Casa Amarela, Imbiribeira e Ibura. Em bairros periféricos e em áreas de encosta, o solo saturado pela água levou ao desmoronamento de barreiras, colocação Alto do Mandu, Vasco da Gama e Córrego do Genipapo. Diante da gravidade da situação, a Defesa Civil do Recife decretou estado de emergência e deslocou equipes para os pontos críticos da cidade. O governo estadual também acionou um plano emergencial que incluía abertura de abrigos temporários por distribuição de cestas básicas e kits de higiene, instalação de bombas d'água e medidas paliativas para conter novos alagamentos, apoio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Reflexões e necessidade de ações futuras. Revisão e ampliação do sistema de drenagem urbana com maior investimento e aumento das áreas verdes e implantação de parques alagáveis. Reassentamento de famílias em áreas de risco. Educação ambiental e engajamento comunitário promovendo. O impacto das chuvas em Recife em 2025 mostrou que, apesar das intervenções emergenciais, ainda há um longo caminho a percorrer para garantir que a cidade esteja preparada para enfrentar eventos climáticos extremos no futuro. O investimento em infraestrutura e políticas públicas voltadas para a resiliência urbana será essencial para evitar que tragédias como essa se repitam. Em janeiro de 2025, Recife enfrentou chuvas intensas que causaram diversos transtornos à população. No dia 13, a cidade registrou alagamentos significativos em vias principais, como as avenidas Marechal Mascarenhas de Moraes, na Zona Sul, e Abdias de Carvalho, na Zona Oeste, dificultando o tráfego nessas rotas essenciais. Além disso, bairros como Boa Viagem, Campo Grande e Parnamirim sofreram com quedas de energia elétrica devido a interferências de vegetação na rede elétrica. Situação foi agravada pela queda de uma árvore de grande porte no bairro da Bomba do Emetério, na zona norte do Recife.
A Agência Pernambucana de Águas e Clima, APAC, emitiu alertas para precipitações de chuvas moderadas a fortes, indicando a possibilidade de mais chuvas ao longo do dia. A vulnerabilidade de Recife a chuvas intensas e a necessidade contínua de investimentos em infraestrutura urbana e medidas preventivas para mitigar os impactos desses fenômenos climáticos. Recife, como outras cidades brasileiras, enfrenta uma série de desafios relacionados a chuvas intensas e alagamentos, especialmente durante os períodos de maior precipitação. Apesar das melhorias na infraestrutura de drenagem e prevenção de inundações, a cidade ainda sofre com alagamentos em várias áreas, principalmente em bairros próximos ao litoral e em regiões mais vulneráveis. Em 2025, a combinação de chuvas fortes e a urbanização crescente podem agravar a situação. O problema é agravado pela ocupação desordenada de áreas de risco e pela falta de áreas de escoamento adequado, como rios e canais que muitas vezes ficam obstruídos. Durante as chuvas fortes, o sistema de drenagem da cidade não dá conta do volume de água, o que leva a alagamentos em ruas, casas e estabelecimentos comerciais. Além disso, a área da Zona Norte de Recife e alguns bairros da Zona Oeste são particularmente afetados por esses fenômenos. As chuvas torrenciais também podem resultar em transbordamentos de rios, como o Capibaribe, que corta a cidade e é conhecido por provocar alagamentos. A Prefeitura de Recife tem investido em obras de drenagem e sistemas de prevenção de enchentes, como a construção de parques alagáveis e a ampliação da capacidade de escoamento de águas pluviais. Contudo, mesmo com esses esforços, as chuvas intensas e a ocupação descontrolada de áreas de risco ainda são fatores que dificultam o controle completo do problema. Mãe e filha morrem após deslizamento de barreira e mulher é eletrocutada. Sobe para 6 número de mortes por causa das chuvas no Grande Recife. A chuva forte que atinge o Grande Recife há 2 dias provocou um deslizamento de barreira no córrego da Bica, no bairro do Passarinho, na zona norte da capital pernambucana, nesta quinta-feira, 6. Segundo a prefeitura, 2 pessoas morreram, mãe e filha. Além disso, uma mulher de 24 anos morreu após sofrer um choque elétrico, na noite da quarta, 5. Subiu para 5 o número de mortos por conta das fortes chuvas que atingem a região metropolitana do Recife. O prefeito da capital, João Campos, PSB, confirmou que mais 2 mortes foram registradas no bairro de Passarinho, após um deslizamento de barreira. A Prefeitura do Recife renovou na manhã desta quinta-feira, 6. o estágio de alerta máximo devido às fortes chuvas que atingem a capital pernambucana desde a noite de segunda-feira, 3. A renovação do alerta máximo foi decretada devido ao acúmulo de chuvas intensas que continuam afetando Recife e a região metropolitana, com volumes de precipitação que superaram os 200 milímetros em algumas áreas. A prefeitura da cidade orientou a população a evitar deslocamentos desnecessários e suspendeu as aulas na rede municipal de ensino, além de interromper os serviços não essenciais. O atendimento de saúde está restrito às unidades de emergência, maternidades e prontos atendimentos. Para dar suporte às famílias que precisaram deixar suas residências, a Prefeitura do Recife abriu 12 abrigos temporários, com mais de 500 vagas inicialmente, e anunciou a ampliação para um total de 800 vagas ao longo do dia. 90 pessoas estão desalojadas na capital. Na região metropolitana, em Jaboatão dos Guararapes, várias pessoas precisaram deixar suas casas e, em Paulista, famílias também foram impactadas pelas fortes chuvas. Além das medidas de acolhimento, o município de Jaboatão dos Guararapes também entrou em estágio de alerta laranja, com equipes de monitoramento em campo para avaliar os danos e realizar o apoio às vítimas. A cidade contabilizou dezenas de ocorrências com deslizamentos e alagamentos, mas sem vítimas fatais. Em decorrência das chuvas, a Compesa suspendeu o abastecimento de água nas áreas de morro de 7 cidades: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Camaragibe e Goiânia, na zona da Mata Norte. De acordo com o secretário de Ordem Pública e Segurança da cidade, Alexandre Rebelo, a prefeitura estava monitorando a situação desde a noite da terça, mas somente nesta quarta a situação piorou. A partir das 7h30, esse período de chuva se avoluma. Entre 7h30 e 10h30, a gente registrou 92 milímetros. Para se ter ideia, isso é mais que a média histórica de fevereiro dos últimos 30 anos. Em 3 horas, choveu o que choveria um mês inteiro. Isso, junto com a maré alta, trouxe a situação que a gente tem na cidade hoje, com muitas áreas com alagamento, alguns túneis interditados, afirmou.
No centro da cidade, um homem morreu e teve o corpo submerso pelo alagamento na rua Dom Bosco, no bairro da Boa Vista. Segundo testemunhas, a vítima teria sofrido um choque elétrico e morrido na hora. A situação é delicada e estamos acompanhando todos os fatos. A qualquer momento,